Fala amigos, fala amigas, começando mais um podcast Resenha do Erdi e hoje o convidado é muito especial, professor Odir de Souza. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, Erdi, muito prazer, é um prazer te rever e saber que você me fez esse convite, para mim foi uma satisfação. Nossa, hoje aqui o programa ele subiu de nível, né? Eu não gosto de falar muito patamar está muito em voga aí, não. Subiu de nível, né? Com a sua presença aqui, né? Nesse podcast. E eu tenho certeza que essa nossa resenha, esse nosso bate-papo vai ser muito produtivo. Então, eu te agradeço muito a sua participação e queria que você fizesse uma apresentação um pouquinho da sua história, um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, para que a gente pudesse conhecer, né, o famoso Odir de Souza. Obrigado pelo famoso, pelos amigos. Então, eu tenho assim, né, uma história de formação acadêmica, né? Primeiro eu fiz a faculdade de Educação Física, me formei em 1982, né? Nossa. E logo depois eu entrei para cursar fisioterapia, me formei em 1986, né? E comecei a dar aula de educação física em escola, academia e tal. Comecei logo que eu me formei, né, em 82 para 83, já estava trabalhando. E quando chegou em 84, eu fui chamado para ser professor da Universidade de Castelo Branco, que naquela época era faculdade de educação física, né? Então, ela era faculdade de Castelo Branco, ela não era universidade, né? E aí comecei a dar aula na educação física e já estava terminando a fisioterapia. Então, quando foi em 87, nós montamos o curso de fisioterapia da Universidade de Castelo Branco, Nossa. né? E aí eu continuei dando aula e também, na ocasião, já estava trabalhando, né, num hospital, né? Já eu entrei num concurso público, né? Mas para professor de educação física, isso em 1984, né? Um concurso público. E graças a Deus eu fui assim, né? Fui contemplado com a vaga, que era uma vaga para o Brasil todo. Que isso. E eu, graças a Deus, eu consegui, né? Fiz prova Meu Deus, teórica, depois parabéns. prática. E aí, dali, eu comecei a fazer um trabalho que era inédito na educação física, que era educação física aplicada à psiquiatria, né? E aí esse trabalho foi mostrado no Brasil todo, né? E virou até uma referência, né, desse trabalho e transformar em lei que toda instituição psiquiátrica deveria ter um professor de educação física, né? Meu Deus, que Aí, sensacional. então a coisa foi, né, continuou, e eu no hospital, o diretor pediu para que eu montasse serviço de fisioterapia, né? E na época não tinha dentro do hospital. E aí eu montei, isso aí foi em torno de 1985, né? E eu já estava me formando em fisioterapeuta e era professor de educação física lá. Aí eu montei e passei a assumir também a fisioterapia a partir do momento que eu formei. E as coisas foram acontecendo de eu crescer, né? A nível do hospital, que o hospital foi ganhando cada vez mais identidade na fisioterapia, e eu fui dividindo o trabalho da educação física e fui me dedicando mais para a fisioterapia mesmo. E daí eu continuei dando aula, né, na Castelo Branco, nesse período, e aí, quando chegou em 92, eu fui convidado para a Universidade Gama Filho, para poder ajudar a montar o curso de fisioterapia da Universidade de Gama Filho. E aí nós montamos aquele curso, eu continuei dando aula, fui dando aula, quando chegou em 99 eu passei a ser diretor e coordenador do curso de fisioterapia da Universidade de Gama Filho. E dava aula também para educação física. E aí as coisas foram caminhando, mas eu, por ter tido as duas formações, eu sempre quis trabalhar uma especialidade. Só que na época nós não tínhamos especialidades. Por quê? Porque a fisioterapia você se
um profissional generalista. Então, você não tinha especialidade. E aí, a gente que estava trabalhando já e tal, e eu sempre fui participativo a nível de conselho de fisioterapia, buscando sempre os caminhos, e na Gama Filho eu tive a oportunidade, em 99, de criar os primeiros cursos de pós-graduação em fisioterapia. Então, eu passei a criar aqueles cursos e coordenei durante uns 12 anos, 13, coordenei o curso de pós-graduação e a graduação. E na pós-graduação eu tinha mais de 500 alunos ali no Downtown, ali na Barra, né? E ali eu montei os cursos de esportiva, montei o curso de ortopedia, de CTI, de dermatofuncional, diversas áreas da fisioterapia, e eu consegui montar esses cursos. Dali desses cursos, a Gama Filho, né, ela fez uma parceria com São Paulo, né, lá com o grupo da Forte, até do Simão, na época. Sim. Simão esteve aqui com a gente. Exato, então, ele foi lá me convidar na ocasião para montar os cursos de fisioterapia para o Brasil todo, e isso foi feito, e aí eu montei aquela estrutura, a gente foi crescendo, mas eu saí dali, né, até em função de muita coisa, né, que eu já estava assumindo, dando aula, trabalhando no hospital, e no futebol eu já trabalhava também, porque eu comecei no futebol. Quer dizer, na realidade, eu comecei no esporte paralímpico, né? Então, eu comecei em 1988 como preparador físico dos Paralímpicos. Aí eu fui sendo depois fisioterapeuta, eu fui o primeiro fisioterapeuta do Comitê Paralímpico e fui para as Paralimpíadas de Atlanta em 96, como o único fisioterapeuta, né, da seleção. E depois dali nós fizemos, né, depois veio para Sydney, né, em 2000 nós fomos para a Paralimpíada de Sydney, depois para Atenas, enfim. Eu convivi muitos anos dentro da seleção brasileira paralímpica e com isso aí, né, as coisas foram se transformando, porque comecei como único, hoje tem mais ou menos 30 fisioterapeutas na seleção brasileira paralímpica, né? Então eu tive esse início na área esportiva com os paralímpicos. Quando chegou em 92, eu fui convidado para trabalhar numa América, eu já era professor da Gama Filho, da Castelo, trabalhava, né, no hospital e me virando. E aí eu fui para o América, dali do América para o profissional do América, né? E dali eu fui convidado para o Botafogo em 94, aí eu fui para o Botafogo, não tinha fisioterapeuta nem no América ainda, nem no Botafogo. Por quê? Porque a fisioterapia ela tomou o corpo maior e participante de comissão técnica a partir da década de 90. Entendi. Então, quando chegou em 94, fui para o Botafogo, aí fiquei no Botafogo com as categorias de base e profissional. Aí eu fui assim, criando, né, grupos, porque eu tinha meus alunos da faculdade, então botava os alunos recém-formados, e aí fui criando ali uns grupos para ficar ali estagiando e trabalhando. Dali do Botafogo, quando chegou em 2001, eu fui convidado para a seleção brasileira para as categorias de base. Aí eu fui, não existia também fisioterapeuta na base, né, só no profissional que existia um. E aí, com isso aí, eu fiquei na base, estruturei o trabalho da base, passei a ser o coordenador, e dali eu fui para profissional, né? Então, eu subi, aí fiquei, né, desde 2002 na profissional até 2016 direto, né? Com vários treinadores, participando de vários eventos. Aí, quando chegou em 2016, o Tite entrou, aí trouxe o grupo dele, aí eu fui chamado para fazer uns trabalhos internos na CBF. Aí me convidaram para montar uma academia dentro da CBF, e eu montei essa academia. Hoje essa academia ela serve aos funcionários da CBF, e eu que coordeno todo o trabalho. Aí nisso o Branco assumiu e quis me resgatar para a seleção olímpica, e eu estou lá já há 2 anos na Olímpica. Enfim, a minha trajetória ela é assim, né, muita atividade, mas eu ainda mantenho aí esse vínculo com a CBF, né? E aí tenho as universidades, trabalhei
trabalhei na IBMR, trabalhei na Estácio. Hoje eu sou professor da Unigama, né, que é a Gama e Souza, e sou professor da Castelo, né, depois de ter ficado fora ali 8 anos, mais ou menos, né? Eu fiquei 28 direto, e depois eu fiquei fora, e agora me convidaram, e eu também sou professor da Universidade de Castelo Branco. A nível da minha titularidade, né, eu fiz pós-graduação em psicomotricidade, lá pela UERJ, né? Eu fiz ginástica médica também, que foi um curso até que eu coordenei, né? E eu fiz também em psiquiatria, né? Justamente porque eu estava trabalhando no hospital psiquiátrico e eu fiz pela UERJ também a psiquiatria. E dali eu fiz o mestrado. Aí fiz o mestrado, onde na Castelo Branco, isso foi em 1995 que nós concluímos, foi a primeira turma de mestrado, porque a Castelo Branco precisava virar universidade. E os professores tinham que fazer mestrado, e ali eu fiz, né? E minha tese eu defendi em 95, e depois eu fui para o UESP para o doutorado, mas não terminei porque eu não dava mais, eu já estava com outros objetivos. Então, a trajetória... Nossa, que trajetória sensacional. São muitos anos, né? Então, não é Nossa, fácil. espetacular, espetacular. E você, assim, a gente tem você aí como uma grande autoridade, né, na fisioterapia. Eu vejo você como uma grande referência, né? Isso já há bastante tempo. E eu acho que, assim, a gente que trabalhou no meio do esporte, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 15 anos no meio do futebol, e sempre trabalhei diretamente com fisioterapeutas, né? E sei da importância do fisioterapeuta no processo de sucesso da equipe, né? A gente sabe que algumas equipes não possuem estrutura de profissionais suficientes para oferecer. Eu queria saber de você, Odi, como é que você vê essa relação, né, inter, multi, transdisciplinar, aí que o pessoal está falando, né, frequentemente, mas como é que você avalia a relação do fisioterapeuta com as outras áreas do conhecimento, com a medicina, né, com a educação física, com o treinador, no caso aí algum treinador esportivo, né, com a parte de gestão, tendo em vista que a importância da sua área, da fisioterapia, ela é fundamental para o processo de retorno do atleta. O que você pode falar para a gente sobre isso, Dio? Então, eu acho que o principal ponto está ligado ao profissional, tá? O que acontece? Em todas as áreas a gente vai ter assim profissionais que são dedicados e têm assim uma relação boa com as pessoas, são pessoas mais humildes, né? E você vai encontrar pessoas que se acham o máximo. Então, acho que a grande dificuldade ela fica dentro desse processo de você não respeitar o outro. E aí é que as coisas começam a se confundir. O que acontece? Eu, como professor de educação física, como fisioterapeuta, muitas vezes eu falo, por exemplo, eu estou dando uma aula, eu falo para o pessoal, gente, olha só, isso aqui não faz parte da área de vocês. Então, não entra onde você não tenha conhecimento, né? Porque eu digo para vocês, eu estou formado desse lado e estou formado desse. Se eu estiver atuando dentro da linha que eu seja, por exemplo, se eu sou fisioterapeuta, professor de educação física, se eu estiver atuando como fisioterapeuta, eu vou respeitar o profissional de educação física e não vou entrar ali, porque eu sei que a formação do fisioterapeuta não é igual do professor de educação física. Por exemplo, o fisioterapeuta não estuda metodologia de treinamento. Então, como ele vai chegar e fazer um trabalho numa musculação, dando carga se ele não sabe ali a relação dessa carga? Então, isso aí, não é que a pessoa ela desconheça, mas como eu estou colocando, em termos de formação, a grosso modo, você pode perceber que a pessoa tem que ter uma formação para fazer um trabalho ali com o princípio da sobrecarga. Então, quer dizer, não adianta você entrar na outra área. Então, eu penso assim, que tem que haver respeito entre os profissionais. Se eu sou fisioterapeuta, eu não vou sair dando medicamentos, porque isso está no Código de Ética Profissional, onde aquele profissional não tem essa prerrogativa. E aí a gente tem que ter simplesmente humildade de saber lidar. Eu vejo, por exemplo, eu falo muito para os meus alunos,
Aqui o pessoal está lá na academia, quer passar suplemento, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aí, meu filho, tem uma pessoa aí que é responsável, que é o fisiologista, tem um endocrinologista, tem a nutrição. Vamos respeitar os profissionais. Quando um aluno chegar para você, fala que não. Agora, o que acontece? A necessidade que se tem de mostrar alguma coisa, o ego. Então, eu acho que o maior impasse está ligado ao ego. As pessoas elas não têm ali um entendimento de que todas as profissões são importantes, que várias cabeças pensam melhor que uma, e que o importante, principalmente na área esportiva, é você ter o quê? Ter o atleta vencendo que você está por trás. Né? O atleta é que é o artista principal, pô. Você é coadjuvante. Então, eu digo para você, eu trabalhei com vários profissionais, principalmente o Dr. Runco, que falava sempre, olha, gente, a gente não pode errar. Sucesso deixa para lá. Que quem tem que ter o sucesso são os jogadores que a gente está por trás. Mas a gente tem que deixar os caras. Né? Nós não podemos errar no nosso trabalho, não pode dar nada errado. E era assim, era coisa mesmo pesada. E a gente tinha que ler aquilo ali e saber que a gente estava ali para trabalhar. Então, o que falta, ao meu ver, é essa forma de pensamento de integração de grupo que, na realidade, a gente não consegue enxergar pela vaidade. Então, fica um puxando para lá, outro para cá. Aí você vê que as coisas ficam muito assim, dentro mais da amizade do que propriamente da competência. Então, é aquilo. Você, que é um grande profissional, de repente você vai ficar fora de um clube porque você não está na panela. E aí a gente tem que pensar, peraí, cara, não adianta eu levar o cara que é meu colega, eu tenho que levar uma pessoa competente para dar conta daquilo ali. E aí o que a gente passa é isso, da gente ver que existe a panela disso, daquilo e tal, e corporativismo profissional, isso existe, sempre existiu, só que a gente tem que saber lidar. Porque eu digo para você, eu quando me formei, não tinham fisioterapeutas para dar aula, eram médicos que davam aula, né? Porque o princípio da fisioterapia foi esse. Fisioterapeutas vieram depois. Eu sou daquela geração que começou a modificar sendo professor, ou seja, profissionais da área dando aula. Mas eu formei por médicos na década de 80. Né? A profissão tem 51 anos. Então, a gente observa que nessa formação eu tenho que respeitar os médicos como respeito até hoje. Eu já entrei mais ou menos 15, 20 vezes em sala de cirurgia, convidado pelo médico para assistir a cirurgia para entender melhor o meu trabalho. Então, várias vezes eu fui para atletas famosos aí, e hoje eu vejo até médico de clube que ficava na sala aprendendo igual a mim, né? E hoje são pessoas aí que são famosas e tal. Então, é isso, depende da tua relação. Quando eu trabalhei no Hospital do Andaraí, eu tinha ali o radiologista, que na época eu estava me formando em fisioterapeuta, e ele me explicava tudo, eu sentava com ele e ele me explicava as imagens todas. E ele é médico, eu sou fisioterapeuta, eu não vou dar laudo, não vou fazer nada disso, mas dentro do meu trabalho eu posso ter ali um conhecimento maior. Então é o que eu penso, você lida com todos os profissionais, tanto aqueles que são mais humildes como os mais, né, famosos, mas você tem que saber lidar, tem que saber dosar, tem que saber escutar. Não adianta. Então, eu parto desse princípio que, de acordo assim, com a pessoa, que se ela tem assim, um bom senso, se ela escuta mais do que fala, eu acredito que dê certo. Mas o maior problema, eu acho que da relação com outros profissionais ainda é a vaidade. Muito bom. Esse saber escutar que você comentou é algo formidável. Culturalmente, a gente vive num país que é difícil se manter uma continuidade de bons trabalhos, obviamente, devido às questões de mudança, né, de questões de clubes, de empresas, né? Enfim, isso é uma coisa natural que gera mudanças de filosofia. E o grande problema, talvez, é que as empresas, né, os clubes, elas não possuem, dentro de uma metodologia unificada, né, a sua filosofia de trabalho. Isso faz com que os profissionais acabam tendo essa mudança constante e ficam sujeitos a essas mudanças. E aí, fazendo uma análise do futuro,
né? Acredito que a gente está num processo de construção, alguns clubes já estão cientes dessa necessidade de se estabelecer uma filosofia de trabalho se baseando em evidência, obviamente, porque as áreas da saúde elas se baseiam em evidência e cada área tem as suas evidências estabelecidas nas suas sociedades. De posse dessa informação, de como é que você avalia, como é que você vê a fisioterapia daqui a 20, 30, 50 anos? Né? Como é que é a previsão para os próximos anos? Por que eu estou falando isso? A gente tem um sistema relacionado aos equipamentos, né, à tecnologia, onde o conflito de interesse ele está muito associado. Né? Existem equipamentos que surgem no mercado, que prometem isso, prometem aquilo. Como é que você vê o futuro da fisioterapia associada a toda essa previsão tecnológica existente? Então, eu consigo analisar primeiro pela formação do profissional. Tá? O que acontece? A gente sabe que o curso de fisioterapia, ele hoje você tem curso público aí no Fundão, né? Em algumas partes do Brasil você tem esse serviço que é público, esse tipo de formação pública. Né? Então, hoje você tem aquele IFRJ e a UFRJ, que oferecem esse curso. E do mais, são as faculdades particulares. Eu me lembro que, quando eu fui diretor da Gama Filho, nós tínhamos 5.000 alunos só em fisioterapia. Foi o boom da fisioterapia, década de 90 para o ano 2000, foi uma coisa assim assustadora. Então, nós tínhamos 5.000, a Estácio batia também isso, 5.000. E aí, o que acontece? Nós tínhamos uma preocupação, e principalmente porque eu tinha que fazer o projeto pedagógico, eu tinha que buscar as estratégias. E no meu curso, eu fazia questão de dar uma boa formação para o meu aluno, justamente porque eu acreditava e acredito até hoje, né, no potencial do profissional. Então, imagina o seguinte, que no Rio de Janeiro, nós tínhamos as universidades pondo os cursos de forma particular, mas em Minas não tinha faculdade, Espírito Santo não tinha, a Bahia não tinha curso de fisioterapia. Então, o que acontecia? Por que a gente tinha 5.000 alunos? Porque vinha todo mundo da Bahia, Espírito Santo, Minas e outros estados para estudar na Universidade Gama Filho. Tanto é que no entorno da universidade você tinha só repúblicas, você tinha todo mundo morando por ali, mas a maioria, o pessoal tudo de fora para estudar ali. Isso no meu curso. Total de alunos da universidade era 42.000. 42.000 alunos, né? Só direito eram 11.000 alunos. E a gente era uma cidade aquilo ali. Então, a minha preocupação era a formação deles. Então, quando eu pegava as diretrizes, né, que o MEC manda, as bases curriculares, né, eu buscava ali o que tinha de mais moderno dentro do mercado que eu pudesse ter a nível de estrutura de laboratórios, né, laboratórios para pesquisa, laboratórios para aula prática, e eu tinha ali também o grupo de profissionais. Então, o que acontece? Aquele primeiro período, que era com anatomia, fisiologia, algumas matérias da área biomédica, né? Eu tinha, assim, brigava para ter os melhores professores, e a Gama Filho ela tinha uma referência boa, e começava a vir aquelas disciplinas que eram médicas. Como eu me formei com médicos, né, eu não abri mão. Os médicos que davam aula para medicina também davam aula para fisioterapia. Então, o meu aluno ele ficava até o 4º período tendo aulas com os médicos. Aí entrava a parte profissionalizante. Aí eu tinha um grupo de profissionais de fisioterapia muito qualificados, que na época a gente, né, solicitava a qualificação cada vez maior por causa daquela coisa do MEC, né, de fazer ali a prova e tal. Aí eu consegui reunir o grupo que iria trabalhar com pré-profissionalizante e com profissionalizante. E as disciplinas que eram médicas, como semiologia, patologia clínica, isso tudinho, a Gama Filho era muito organizada, ela tinha os médicos da medicina dando aula ali. Então, aquilo ali, mais os laboratórios, a gente estava sempre bem. Aí começamos as pesquisas.
dentro dos laboratórios, por pesquisas diversas, inclusive da educação física. Na época, né, nós tivemos com o professor Paulo Sérgio, né, que foi o presidente da O professor sociedade. Cláudio Gil também estava nessa época? Cláudio Gil, mas Cláudio Gil estava na educação física, ele ficava mais em Jacarepaguá. Mas o Paulo Sérgio Gomes, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia, né, ele fazia as pesquisas do exocinético, ele fazia isso tudinho lá dentro, né? E a gente ficava assim maravilhado, porque já estava com isso acontecendo, o mestrado, o doutorado, já estava tudo acontecendo ali. Tanto é que o curso foi tão valorizado que hoje esse grupo está todo na UERJ, responsável por esse trabalho, né? E esse trabalho começou lá com a gente. Então, o que acontece? Nós tínhamos assim a excelência da situação. Agora, qual é a relação que eu faço com isso? Porque hoje, por exemplo, você tem as universidades particulares aí que estão todas aí pedindo arrego, está todo mundo sem dinheiro. E aí você vê que a qualificação ela não é mais a mesma, que as pessoas, a gente está trabalhando, mas sabe que até a qualidade do aluno ela já não é mais a mesma. Então, o aluno hoje ele quer chegar ali, ele quer passar, quer pegar o certificado dele e ir embora. Então, infelizmente, eu vejo primeiro por aí, se o corpo docente ele não tiver uma base, uma experiência para ir passando para o grupo, é meio complicado isso. Por quê? Porque o que acontece? Hoje o MEC ele exige que todo mundo tenha mestrado e doutorado. E muitas vezes o professor ele já tem esse mestrado e doutorado, mas ele não tem experiência. Ele tem laboratório, mas ele não tem a sala de aula, não tem a vivência no trabalho para mostrar ali na prática. Então, isso hoje, nós sabemos que existe aí uma forma de otimizar o professor, que fica dentro dele dar aulas diversas, e aí a gente tem que ter critérios, né? Que, por exemplo, eu não aceito. Se for uma disciplina que eu não tenha domínio, eu não pego. Mas tem colegas que pegam, porque o cara, coitado, ele quer fazer o dinheiro dele. Então, em cima disso, começam a haver as regalias, né? Porque o professor muitas vezes deixa o aluno à vontade, não se tem ali, hoje você não pode nem reprovar, porque você está arriscado a ser mandado embora, porque o aluno tem que ficar ali, tem que pagar. Então, é em cima disso que eu penso que está difícil da gente ter um futuro dentro dessa perspectiva, né, de cada vez se tornar melhor. Eu acho que está complicado, porque a gente está passando por um momento muito difícil, e aí eu acho que a formação geral não é só a formação do fisioterapeuta, mas a gente, por outro lado, a gente tem uma evolução muito grande da tecnologia, né? E aí você vê na área esportiva, por exemplo, eu tive assim uma oportunidade na minha vida ímpar, né, de viajar com a seleção brasileira e conhecer mais de 50 países, né? Então eu tenho essa vivência de ter analisado o que se faz nos Estados Unidos, o que se faz na Europa, o que se faz na África. Então, por quê? Porque eu tive contato. Alguns tipos de materiais, por exemplo, que hoje a CBF tem, é porque eu vi fazendo aquele tipo de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, e pedi à CBF, quero isso, quero aquilo e tal. Então, até hoje, a gente está aí com uma série de materiais que vieram quando eu estava coordenando aquele trabalho para poder comprar tudo aquilo ali e atualizar. Então, eu vejo o seguinte, que a tecnologia ela é cada vez maior, mas ela nunca vai substituir essa experiência, esse contato direto na prática. Então, eu vejo assim, eu tive uma escola na minha vida que eu agora pedi aposentadoria, estou tentando sair, mas ainda não consegui, que é o hospital que eu trabalho, né, onde eu sou responsável, quer dizer, hoje eu não sou mais responsável não, mas já fui responsável há muitos anos lá da fisioterapia, e esse hospital ele me mostrou, né, que você, mesmo sem ferramenta, você pode trabalhar. E aí eu tive essa oportunidade de vivenciar no sistema SUS esses anos todos na minha vida, e estou com 36 anos de hospital,
Estou esperando agora, né, eles fazerem aí a minha aposentadoria, mas por causa do Covid e tal, eu ainda estou indo lá, mas já estou aí num outro patamar, né? Mas o que eu quero dizer? Que ali eu aprendi. Se eu tenho hoje, a minha profissão, que é só você apontar para os outros lados, né? Porque o paciente é paciente, ele é o paciente que eu falo, que me dá ali o retorno com um sorriso, me dá um pastelzinho, né? E tenho aquele jogador milionário que me chama aqui do Brasil para ir tratar lá fora, como vários, né? Então, a gente faz essa relação de que atender é igual. Agora, vai depender muito daquilo que você propõe, né, como crescimento. E eu acho que o que falta hoje na área é isso, é o contato com pessoas para poder ganhar experiência profissional, para poder, sim, ascender. E aí, sim, usa a tecnologia, porque você, como eu digo, você pode ganhar uma Ferrari, mas se não souber dirigir, então, a gente tem que começar com Fusquinha, depois ir no até chegar a Ferrari, né? Então, é por aí que eu penso. Perfeito, perfeito. Isso se reflete muito nas pesquisas. A gente tem aí um dado que o jovem brasileiro, né, o jovem 15 anos, ele realizou a prova do PISA, né, e a gente viu que o Brasil ficou em último na América do Sul, e a prova tem matemática, português e ciência. Então, os nossos jovens, eles não sabem o básico. E aí a gente vê esses jovens indo para o meio universitário, muitos ainda não sabem falar inglês, né, não sabem matemática, e quando você transfere para a área da saúde, você precisa ler os estudos, você precisa fazer, né, as ações, somente os estudos vão ter as estatísticas, e até para você verificar essas ferramentas, esses equipamentos, você tem que saber interpretar, né? Então é muito importante essa relação. E é uma pena que a gente tem visto que todo o processo educacional no Brasil ele tem sido de grande fracasso, principalmente na educação básica, né? E isso tem se refletido, né, nos universitários. Então o que a gente quer, por exemplo, com esses vídeos, com essas ferramentas, é estar ajudando o jovem para que o jovem possa estar olhando, né, o dia. Eu já tive aqui outros colegas que falaram e perceber que a trajetória desses profissionais foi Tem uma toda uma trajetória, trajetória, né? E né? quando você se dedicou muito, olha por quantos espaços, né, ferramentas que você É. atuou, ainda atua, né? Não, Então, isso sem contar que eu sou filho de escola pública, olha, né? Meus pais, pessoas muito humildes, não tinham dinheiro, não tinha nada, com 4 filhos, e eu tive que ir para a escola pública, só que eis a questão, né, rapaz? Você imagina que você vai para uma escola pública que, na ocasião, o professor ganhava igual a um juiz, né? Então, imagina esse tempo que as pessoas tinham ali a solidariedade, elas pensavam no outro. Imagina você que eu fiz na época a gente chamava de segundo grau, no Visconde Cairu, ali no Meia, né? Que eu era daquela área de Engenho de Dentro, Meia, aquele pedaço ali. Rio de Janeiro. Então eu fui para o Cairu e eu jogava, né? Na época eu jogava salão, era do time do Mackenzie, e a gente, né, tinha sido campeão carioca, aquelas coisas todinhas, e dali eu joguei no time da escola, e aquilo ali, aquela escola para mim foi tudo, né, porque era aquela idade de 16, 17 anos, e dali eu sairia para a faculdade. Foi ali que foi meu estímulo maior, porque eu gostava das aulas de educação física, me identifiquei, os professores me davam maior força. Eu, no último ano, né, do segundo grau, eu ajudava o professor da aula. Então, isso sem contar que, como eu falo para você, a minha vida sempre foi difícil, né? Eu, com 18 anos, eu passei no concurso público para o INAMPS e fui trabalhar em laboratório, que era a minha formação, que o Cairu me deu. Imagina, INAMPS é um instituto federal. Então, eu passei com 18 anos com o título que o Cairu me deu, que era de técnico em laboratório. Aí eu passei para o laboratório. Aí você imagina o seguinte, que naquele ano a gente ia fazer o vestibular. Aí os professores pegavam a gente dia de sábado, e todo mundo pobre, todo mundo ferrado, ninguém podia fazer ali, né, cursinho pré-vestibular, e aí a gente fez. Eu passei para o fundão para fazer educação física, mas eu tinha que trabalhar.
Então, eu não podia fazer durante o dia, né? E por isso foi muito legal, porque a vida ela vai te levando para os caminhos que você não entende, mas eu não fiz lá no Fundão, fiz na Castelo, mas eu trabalhava o dia inteiro para estudar. E ainda jogava no time da Castelo para não pagar a faculdade. Então, era uma vida assim, né? Mas o que eu quero te dizer é justamente isso. Olha aqui que era uma escola pública, né? Como ela tinha projetado que você fazia o ensino, na realidade era ensino profissionalizante, você fazia justamente para não chegar à faculdade, porque você terminava com 18, 19 anos, era a época que o pessoal pegava uma garotinha aí, namorava e casava. E aí vivia aquela vidinha ali bem, porque o cara era um técnico, mas ele não ascendia porque era por aí. Você chegava ali na UERJ, era só carrão bonito, todos os alunos naquela coisa, né? E não tinha cota na minha época, não. Era assim a coisa, né? Então eu vejo por aí, eu vejo que o que falta é justamente nessa base que a gente está colocando, né, essa educação, essa responsabilidade, né, política que deveria se ter aí com essas pessoas que estão cada vez mais ascendendo, né, e que não tem oportunidade. A gente está criando, a gente criou, mas poucos, né? É. Eu lembro que quando eu convivia com alguns atletas diferenciados, porque o atleta diferenciado na base, né, trabalhei durante um tempo na base, Uhum. naturalmente esse atleta ele era convocado para a seleção brasileira. E era muito notório porque ao retornar da seleção brasileira, ele via com um comportamento totalmente diferente daquele ambiente o qual cercava. E se os atletas tinham um hábito, por exemplo, prejudicial, negativo, esse atleta que estava vinculado à seleção, né, ele tinha um comportamento muito exemplar. E passava a seguinte imagem: eu fui convocado, eu quero continuar sendo convocado, eu quero aquilo. E ele chegava para o ambiente do clube com um ambiente totalmente diferente e a gente percebia isso. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você teve a oportunidade de trabalhar, ainda trabalha com diversos atletas que são espetaculares, porque os atletas são selecionados, né, para representar nosso país. O que você percebe que esses atletas possuem de condições que levaram eles estarem nesse nível, né, de atletas diferenciados? Como seria, por exemplo, se você, uma criança, um jovem perguntasse assim: o que eu preciso fazer para chegar no nível desses atletas? O que você falaria para a gente? É o seguinte, o atleta que chega a uma seleção, normalmente, né, ele tem ali diversos valores, né, que estão ligados à família, estão ligados ao clube, estão ligados à postura que ele tem, né? Então a gente verifica o seguinte, que quando eles chegam lá, você vê assim uma diferença. Eu trabalhava também em clubes, né? E via a diferença de objetivos, né? Eu peguei uma época muito assim de diversidade, porque na época que eu trabalhava no Botafogo, eu via que o nível de atletas, ele era assim um nível de pessoas que não tinham tanta assim, tanto objetivo, ou não tinha assim tanta responsabilidade com aquilo que estava exercendo. Ou seja, o futebol ele passou de uma fase, ao meu ver, de jogadores, né, para atletas. Porque, na realidade, quando você vê um atleta hoje chegando na seleção, ele, desde a sub-15, esse cara já está focado em ir embora, ele quer ir para a Europa. Então, ele sabe que o caminho das pedras está ligado à família dele, ao empresário, a uma série de coisas assim que vão nortear. Então, eles têm cabeça boa, né? Porque, na realidade, é lógico que ele vai passar por uma idade que ele vai querer beber, ele vai querer experimentar as coisas, isso aí tudo normal. Mas é muito comum que hoje eles estejam renunciando mais a isso. Eles já estão com uma cabeça assim, muito focada para sair daqui. É interessante você conversar com um garoto da sub-15, um garoto da 17, e você vê como os garotos já estão maduros. E isso
também tem influência de vários atletas aí que deixaram esse legado, né? A gente sabe que nós viemos de diversas etapas, por exemplo, essa nossa seleção campeã de 70 era uma seleção ótima, mas era de jogadores. Então, os caras fumavam, outros cheiravam, outros bebiam, né? Nesse time tinha tudo, os caras tinha cachaceiro, tinha tudo. E os caras ganharam, porque o futebol é resultado. Agora, a questão é aquela, dali nós viemos passando por várias etapas onde a gente ainda tinha herança daquele cara que era jogador e bebia muito e perdia tudo por causa de bebida, e assim as coisas foram. Só que, de um período para cá, diminuiu bem, justamente porque esses exemplos negativos, eles também mexeram com essa garotada. E hoje, pelo pensamento que se tem de ir para a Europa, eles buscam, ao meu ver, ser atletas. Tá? Eles se espelham num Cristiano Ronaldo, num Messi, eles estão se espelhando em caras que chegaram, e como esses caras chegaram. Então, hoje, você, quando vai fazer um trabalho, por exemplo, hoje eu estou na Olímpica, então é uma garotada com 20 anos, 19, 22, sei lá. Essa garotada, ela já sabe tudo o passo a passo que ela tem para poder prevenir lesões, para poder ela conviver melhor com o seu corpo, para ter uma determinação maior. Então, isso tudo está ligado a vários aspectos. É o empresário, está ligado à família. Eu conheço jogadores que o pai estragou muito, tá entendendo? O pai chegar e falar, meu filho, você que resolve, você é isso, você é aquilo, e o cara, eu sou o cara, e no final o cara que se deu mal. Então a gente vê que a família ela exerce um valor muito grande nesse momento. Eu agora, a gente estava lá no pré-olímpico, e eu tive a oportunidade de acompanhar o Bruno Guimarães fazendo teste no Lyon. Eu que fui com o Bruno Guimarães para fazer os testes, porque tinha que ir alguém com ele, e eu fui chamado para participar dos testes. Então a gente fez lá em Bogotá. Aí, o que acontece? A família dele ali próximo, o empresário, o cara dando toda uma assistência, o cara preocupado com tudo aquilo que norteava esse atleta, me pedindo para fazer uma relação de materiais, já que ele ia para o Lyon e ia ficar numa casa, o que ele precisava para manter tudo e tal. O atleta com a cabeça legal. Então, tem que dar certo, porque o atleta está envolvido com o momento dele. E aí, como eu digo, a família ela tem tudo a ver. Quando você tem a harmonia de todo mundo, o resultado é esse, né? E o jogador, hoje ele tem muito próximo à família. Eu vejo, né, como eles acompanham, né? Porque quando os caras estão na base, quem vai ver jogo é a família. A família está sempre lá torcendo. Então eu penso assim que a cabeça mudou em função de ter a necessidade de se ir lá para fora, de buscar outros objetivos. E aí você encontra assim, a diferença lá do clube, que você vê aquele que muitas vezes não tem ninguém ali para orientar, até boa pessoa, mas não tem, aí faz besteira. Sensacional. Eu trabalhei com mais de 15 mil atletas na base, né? E eu vi diversos atletas sendo promovidos, mas aquele atleta que conseguiu se manter é o atleta que tem a base familiar. Então, e essa relação é muito clara. A base familiar influencia muito, assim como você disse. E também a gente tem aí a fisioterapia. Eu até entrevistei o Samuel aqui no podcast, e ele falou assim, ele está na China, né, trabalhando como fisioterapeuta, mas ele falou, olha, a fisioterapia no Brasil é a melhor do mundo. Você concorda com ele, Ludmila? Olha, eu penso o seguinte, que o que faz a diferença são os profissionais, tá? Eu acho que lá na Europa você tem muita gente qualificada, eu cansei de ver trabalhos, né, do pessoal do Barcelona, o pessoal do Chelsea, né? Tive a oportunidade de ficar na Itália lá com vários jogadores e percebi também
diversos profissionais bons. Eu penso que o profissional é que faz a diferença. Eu acho que nós temos profissionais bons, como em qualquer área, e a nossa fisioterapia ela é igual às outras, apenas o que acontece é que a metodologia que nós utilizamos aqui ela é uma metodologia mais globalizada, ou seja, um trabalho que ele engloba todas as técnicas de tratamento, né? Uma vez que na Europa, por exemplo, eles utilizam muita terapia manual, então os trabalhos são feitos com metodologias diferentes. Mas não quer dizer que eles não consigam o objetivo deles, né? Mas para o atleta brasileiro, ele tem uma adequação melhor à nossa forma de trabalho. Então, eu valorizaria também, eu acho que todos os profissionais, né? Quer dizer, a área em si, ela tanto lá fora como aqui, ela tem bons profissionais, como vai ter profissionais ruins, e a metodologia utilizada aqui ela é bem aceita, né? E lá fora, muitas vezes, o próprio profissional, o atleta que leva. Eu fui convidado várias vezes, eu fui para a Itália, eu fui para a Alemanha, eu fui para a Inglaterra, eu fui para vários países, porque o cara acreditava no meu trabalho. Mas, pô, eu vejo por aí, sabe? Eu acho que a gente tem bons profissionais, nosso trabalho é reconhecido, ao você ver. Eu fiz um trabalho em 2008 com o Eduardo da Silva, né? O Eduardo da Silva foi um atleta do Arsenal e ele era da seleção croata. Então, o Eduardo ele sofreu, se você depois pegar as imagens no YouTube, você vai ver, ele sofreu uma fratura exposta, e na ocasião o Gilberto Silva, ele era do Arsenal, e me convidou para tratar o Eduardo, porque o Eduardo era do Rio de Janeiro e tinha 16 anos quando foi para a Croácia, e ele no Arsenal já estava com uns 20 e poucos anos, e ele ficou, né, no desespero. Então, o que acontece? Eu vi que eu fiz todo o tratamento dele, né, uma parte aqui no Brasil, uma parte lá na Inglaterra também, e aí eu fiz esse tratamento e a mídia internacional, ela fez assim, pô, valorizou muito aquele trabalho. Você está entendendo? Então, o que acontece? Foi a oportunidade de mostrar alguma coisa dentro de uma metodologia que é nossa. Então, esse rapaz ele recuperou em 4 meses e meio uma situação que eles deram, o médico deu 1 ano para ele voltar. Tá? E graças a Deus a gente recuperou e ele está jogando. Isso foi em 2008, né? Já tem 12 anos. E agora ele está parando, né? Mas o maior sonho dele era que ele não parasse de jogar, e graças a Deus esse foi o objetivo. Então a gente foi reconhecido lá fora, assim, saiu isso aí na mídia internacional e tal, mas é o que eu digo, pô, se acontece lá fora, como já aconteceu várias vezes, o profissional também vai dar conta. Só que justamente é aquilo, o momento que está sendo visto. Então, acho que depende muito, né, da visão de cada um. Muito bom. A gente está chegando no final aqui da nossa resenha. Eu vou fazer aqui uma jogada, né, ensaiada, vou fazer algumas perguntas. Não vou perguntar o melhor que você já teve a oportunidade, para não ficar deselegante. Eu vou perguntar o marcante. Eu vou fazer algumas perguntas para você vai me falar, aí fica à vontade, de repente, se tu quiser também comentar, para colocar situações marcantes. Então, eu queria que você me falasse qual foi o título que você teve marcante. Olha, título marcante foram vários, né? Eu participei de 6 Copa Américas, né? Então, a Copa América de 2004, eu acho que foi a marcante, acho que foi o título mais marcante, né? De 2004 foi aquela que a gente... que o Adriano foi no último minuto e tal. Argentina. Isso. Aquela foi marcante. Um treinador que você tenha tido assim, uma relação muito próxima? Olha, de clube, eu tive uma relação muito boa com o Paulo Autuori, né, esse que está no Botafogo, porque nós trabalhamos juntos, né, uma pessoa fantástica, né, e um cara que sempre estudou, né? E na seleção eu tive assim uma boa relação com o Zagallo,
com o Parreira, né? É difícil falar um, né? Mas o Dunga, o Mano Menezes, né? Então, eu tive aí com vários profissionais que eu posso te dizer assim que sempre foram pessoas que escutaram a gente, né, enquanto fisioterapia. Muito bom. Um jogador marcante. Olha, eu tenho assim vários, né? Eu tenho marcante o Daniel Alves, o Davi Luiz, que são pessoas assim que até hoje a gente mantém assim, uma relação muito boa, né? Que foram pessoas que eu tive assim muito a ver. E fora a seleção, eu tenho com o Jair, que foi jogador do Botafogo há muitos anos, né? E para mim, o maestro, craque, né? E foi jogador de vários clubes, né? E só para eu voltar àquela outra, o Joel Santana também, porra, fora de série. O Joel é um Legal. amigão. E eu que recuperei ele, né, depois da cirurgia do quadril, né? É mesmo? O Joel operou o quadril, estava andando todo torto e hoje está melhor, né? mas, mas o Djair, pô, foi um cara assim que, ao meu ver, foi um dos melhores jogadores que eu vi e que eu tive uma relação muito boa, que foi até quando eu estava saindo do América e tal. Foi um jogador que, assim, promoveu muito meu trabalho de uma maneira muito natural, sabe? Porque eu recuperei ele. A gente foi campeão em 97, contra o Vasco, né? Então eu já era dúvida, né? Ele era dúvida. E aí ele com estiramento muscular e uma semana do jogo, como é que vai fazer, né? Então a gente fez um trabalho lá e eu mostrando para ele como é que ele iria bater na bola, né? E mostrando todas as formas, né? Para poder ele conduzir, porque ele não podia faltar aquela final, né? Porque ele era o maestro. E aí não deu outra. E, graças a Deus a gente jogou, ganhou do Vasco aquela vez que o Edmundo rebolou e tal. Aí ganhamos do Vasco, a gente foi campeão. E engraçado que no último minuto é que ele deixou a peteca cair, né? Porque veio uma bola assim, na entrada da área, ele matou no peito e meteu a perna. Só que ele não podia fazer aquilo que estava fora do protocolo. Aí ele sentiu, né? Mas estava no final do jogo, a gente foi campeão, deu tudo certo. Mas nós temos aí, né? Pô, é muito legal, marcante também para mim foi o Eduardo da Silva, né? Que eu tenho certeza que eu fui também para ele, né? E vários atletas aí, que, pô, Thiago Silva na Olimpíada de 2008, ele estava com medo de ser cortado, começou a chorar e tal, e a gente fazendo um trabalho, e ele estava aborrecido, e eu fiz a cabeça dele, e falei para ele, cara, olha só, o homem jogou a responsabilidade para mim, você não está cortado não, porque alguém falou para ele aqui no Brasil, e a gente estava lá na China, aí ele falou para mim, não, eu sei que eu vou ser cortado, meu pai já me falou e tal. Eu falei, que nada, cara, você não vai. O treinador chegou para mim e falou, porra, o que eu achava, eu assumi. E ele falou, ó, vou jogar na tua conta. E sabe como é que o Dunga é? O Dunga falava para mim, ó, vou jogar na tua conta, é contigo. Se você disse que ele vai ficar. Aí fizemos um trabalho, graças a Deus ele jogou também. Né? Então, tem várias histórias, né? Na realidade, o que é mais gostoso é disso, né? A satisfação. Nossa, muito bom. Um médico marcante. Olha, eu tenho aí também mais de um, né? Porque eu acho que no futebol, o médico que assim, eu trabalhei com mais confiança, né? A pessoa que eu, de olhos fechados, é o Dr. Runco. O Dr. Runco, para mim, foi fora de série. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Lídio Toledo e no Botafogo com o Dr. Joaquim da Mata, que para mim também é fora de série. Foi ele que começou a trazer as vitaminas, né, os suplementos até hoje. Então, o doutor Joaquim da Mata, que para mim eu chamo de Papa, né, um cientista. Então, esses dois, o Lídio também, né, foi legal. E entre outros aí, né, que a gente, né, não pode deixar de falar, mas eu acho que para o futebol o doutor Runco era aquele cara mais, assim, cara mais exato, né? Ele conseguia ali ter um domínio do jogador, ele tinha firmeza naquilo que ele colocava
e não é à toa, né, que foi campeão do mundo em 2002, ele bancando o Ronaldo e bancando o Rivaldo. Então, isso aí não é qualquer médico, não. Tem que ter pedigree para poder assumir, Verdade. porque muitas vezes o pessoal não foge da responsabilidade. E o doutor Ronco, Verdade. ele não fugia, não. Verdade. E, por fim, um livro ou um artigo? Olha, livro é uma coisa, Ou né? artigo. Livro ou artigo? Então, eu penso o seguinte, de acordo com o assunto, né, que você busque, né, se for uma coisa mais técnica, né, em si, eu costumo, assim, sempre dar uma olhada nos artigos, né? Na universidade a gente sempre recebe, né, algumas coisas, e eu gosto de ler sobre propriocepção, né? Eu gosto de ler sobre essa metodologia ligada diretamente ao Pilates, tá? Que está ligado diretamente ao corpo como um todo. E eu, como sou psicomotricista, eu gosto dessa área, né? Eu gosto dessa leitura. E normalmente é assim, a gente quando chega na universidade, a gente vê, né, os periódicos, vê tudo aquilo que se tem mais recente. Então não teria assim uma coisa, né? Eu acho que teria que ser uma consulta permanente de artigos e de livros dentro da parte mais específica ou não, né? Depende do que a pessoa busca. Verdade. Eu vou fazer a última pergunta para ser um pouco polêmico. Por que no futebol a gente não tem fisioterapeutas mulheres? Você acha que ainda esse mercado não está preparado? Há um certo preconceito? O que você pode falar sobre isso, Diego? Olha, eu penso o seguinte, que as mulheres também, elas têm que buscar, não é só... Porque, imagina, foi que em 92, 93, eu montei o serviço lá do CFZ, do Zico. Zico, meu amigo Bessa, e na época eu montei. E na época, eu era professor universitário já, e eu trazia as alunas, colocava lá, bem como colocava a rapaziada. E nós tínhamos atendimentos normais, né? Existe, assim, por exemplo, no Vasco mesmo, a Vanessa Quinucci ficou chefe Verdade. da fisioterapia há Verdade. 12 anos lá, Grande Vanessa. né? Entendendo? Um excelente profissional, mas é Trabalho o que eu com ela. penso. A Bália, pô, Feríssimo. Trabalho, feríssimo. manda um beijo para ela, que ela é muito fera. E o que acontece? Você tinha a Miriam, né, que trabalhava lá com a Vanessa, aí você tinha a Gisele no Fluminense, tá? No Botafogo foi o primeiro, mas ali não teve assim, chance de eu levar as meninas, não. Mas se você vai, por exemplo, em São Paulo, pô, no São Paulo tem várias mulheres trabalhando com futebol, né? Na seleção também tem. Então eu vejo assim que o Tem mercado está mercado. ali. Tem mercado. Tem. Mas só depende da própria mulher também começar a enfrentar. Porque, na realidade, conhecimento a gente sabe, porra, tem aí, te sobra, é igual do homem, da mulher. Agora, aquilo, é buscar mesmo. Eu falo isso para minhas alunas, eu dou aula de fisioterapia esportiva na universidade, e eu falo para as meninas, olha, e não é só futebol não, porque o pessoal acha que, futebol não. Vai para atletismo, vai para natação, vai para uma modalidade esportiva. Eu consegui montar no esporte paralímpico, montar a estrutura da fisioterapia e fui levando o pessoal. Hoje, a fisioterapeuta que está lá, eu que formei e encaminhei a pessoa lá. Uma das, né? Então é aí que eu penso, vale a pena a mulherada se dedicar. Agora, vamos desbravar, pô. Vamos entrar. Imagina quando eu entrei na fisioterapia que não conheciam ainda fisioterapeuta. Eram massagistas. E aí a gente era chamado de massagista, tudo bem, nada de pejorativo, mas eles não sabiam nem o que era fisioterapia. Imagina, chegar no clube, e eu me lembro que na época houve assim, uma polêmica lá com o Nilton Petroni, aí o pessoal chegava para mim, pô, você vai fazer com aquele cara, brigar com os médicos? Eu falei, gente, eu não tenho que brigar com ninguém, eu quero só trabalhar, deixa eu comigo, né? Então acontecia essas coisas, antigamente era muito complicado, foi difícil,
Mas a gente conseguiu botar aí a profissão lá para cima, né? Até hoje. Verdade. Estamos aí empurrando o carro. Odi, você eleva a fisioterapia no país, você eleva o ambiente acadêmico, a vida acadêmica, né, para um ambiente prático. E, cara, eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade de ter batido esse papo com a gente. Eu tenho certeza que quem escutou aprendeu muito, né? Tem você como uma grande referência e vai se espelhar cada vez mais, né, nessas suas ações e na sua atitude. Você é um cara super elegante, ético e muito trabalhador, muito bom profissional. Sou teu fã, tá? Então te agradeço aí pelo carinho, tá bom? Obrigado. E agradecer a todo mundo aí que assistiu a gente, beleza? Eu que quero te agradecer pela oportunidade e saber o profissional que você é, a pessoa que você é, né? A tua formação, né? Você é um cara que não para de estudar, um desafiador, merecia estar aí no clube. Eu tinha o maior sonho, uma vez que a gente conversou, de trabalhar junto com você, né? Com certeza. Então, quem sabe se um dia a gente, né, vai cruzar aí. Seria, né, uma honra. Odi, obrigado. Um beijo, Nada. Fique com Deus. Mais uma vez, também. Obrigado. Agradecer ao pessoal que assistiu a gente. Não deixe aí de compartilhar, né, esse podcast aí com o pessoal da fisioterapia, com seus amigos. Tá? Curtam também a página do YouTube e tá aqui no Spotify. Pode deixar meu contato, tá? Odi, posso ter o Instagram aí pra gente? Qual é o seu Instagram? Posso @Odi de Souza, pode? @Odi de Souza. Odi de Souza, tá? Vou colocar também aqui no YouTube, com Z. Vou colocar no YouTube para o pessoal poder acessar, tá bom? É isso, gente. Obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Até a próxima, um abraço. Tchau.